Boa noite, meus irmãos. Eu convido a todos vocês que estão em suas casas, em qualquer lugar, para abrir as suas Bíblias, 1 Coríntios capítulo 5, versículos 7 e 8, o qual o texto que estará trazendo para nós a nossa reflexão. Diz assim a palavra de Deus: Expurgai o fermento velho, para que sejais massa nova, assim como sois sem fermentos, porque Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Pelo que celebremos a festa, não com o fermento velho, com o fermento da malícia e da corrupção, mas com o ázimo da sinceridade e da verdade. Oremos. Nosso Deus, nós te agradecemos por essa palavra, porção da sua palavra lida aos nossos corações nesta noite. Queremos te agradecer pela oportunidade de podermos, junto com os nossos irmãos, mesmo em casa, poder cultuar o teu santo nome. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de nós entrarmos efetivamente nesse texto, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para o que nos diz o texto, capítulo 12, versículo 1 a 12 de Gênesis. Nós podemos observar o relato naquele texto de a maior simbologia da redenção das Escrituras. O Senhor Deus deu a Moisés e a Arão no Egito as primeiras instruções da lei, que mais tarde seriam concluídas lá no Monte Sinai. Moisés, Deus falando, preste bem atenção. A partir de agora, esse mês em que estamos passará a ser o primeiro mês do calendário de vocês. O mês da Páscoa seria a marca de um novo começo para o povo de Israel. Dali em diante, aquele mês que vinha sendo o 7º mês do ano velho, passaria a ser o primeiro do ano novo, no ano sagrado de Israel. E funcionou assim, da mesma forma como o nosso calendário, que conta os anos a partir do nascimento de Jesus. Todo dia 10, cada pai de família escolheria um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um animal para cada casa. Se a família fosse pequena demais, poderia elas chamar a família do vizinho e se ajuntar para comer junto, fazer uma junção das duas famílias para comer-se aquele cordeiro. Dividia de acordo com o número de família, do número das famílias, das pessoas que tinham na família, e poderiam fazer juntos, não tinha nenhum problema. Um detalhe importante que nós podemos observar nesse relato é que aquele cordeiro teria de ser um macho, de 1 ano e sem mácula, sem nenhum defeito. É importante observar também que a ausência de defeitos, danos daquele animal, não só correspondia ao sagrado propósito para o qual era dedicado, mas era também um símbolo da integridade moral que representava. Aquele animal, com sua natureza dócil, branda e inofensiva, é frequentemente mencionada nas Escrituras como uma figura de Jesus Cristo. Isso é importante que a gente observe. E o Senhor Deus orientou Moisés a pegar o cordeiro, guardá-lo até o 14º dia daquele mês, tempo suficiente para que ele fosse examinado, fosse analisado, para que observasse se nele havia algum defeito, para que só então depois pudesse matá-lo. Então ele deveria pegar um pouco daquele sangue, daquele animal morto, e passar nos batentes do lado das portas, em cima das portas da casa, onde o animal iria ser comido. Então não era suficiente para aquele acontecimento simplesmente a morte do cordeiro. O sangue deveria ser aplicado à porta, a fim de que tudo que estivesse por detrás daquela porta fosse salvo. Então, quando o anjo da morte passasse, não seriam as boas obras da família, nenhuma boa obra daquela família que viesse a trazer salvação, mas sim o sangue nas ombreiras, ou ombreiras da porta, que ia os salvar. Então, no Egito, os israelitas não tinham um altar comum, e por essa razão foram consagradas as casas em que se reuniam para a Páscoa, e preservados
todos os indivíduos que se encontravam nelas quando passou o anjo destruidor. Então, depois que se estabelecesse na terra de Canaã, sim, deveriam ser sacrificado o cordeiro pascal e celebrada a Páscoa por todo o povo, num lugar que Deus mesmo iria escolher para isso. Então, naquela noite, a carne deveria ser assada na brasa e comida com pães sem fermentos e com ervas amargas. O cordeiro assado deveria ser comido com pães sem fermento, pois o fermento produz fermentação, um símbolo natural da impureza e corrupção moral. A carne não poderia ser comida crua nem cozida. O animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas, os miúdos, seriam tudo assado na brasa. Então, meus irmãos, a preparação daquele cordeiro inteiro, sem cortá-lo ou quebrá-lo, simbolizava o fato de que Jesus Cristo, na ocasião do seu sacrifício, não teria nenhum dos ossos quebrados. Como diz lá em João capítulo 19, 33 e 36. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. E isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Então, Deus continua orientando a Moisés: não deixem nada para o dia seguinte e queime o que sobrar. Toda a carne tinha de ser consumida em um só momento para que não estragasse ou se contaminasse. Aquilo era um símbolo de que o corpo de Cristo também não ia haver corrupção alguma. Outra coisa a observar, meus irmãos, é que eles deveriam comer já vestidos para uma grande e uma longa viagem e com pressa de ir embora. Aquela seria a Páscoa do Senhor, né? Aquela seria a Páscoa de Deus, o Senhor. Então a Páscoa era o sacrifício de um cordeiro no lugar do primogênio de cada família. Não somente a natureza da morte substitutiva do nosso Senhor foi ilustrada naquele momento, mas também muitos detalhes da redenção foram trazidas à luz naquele momento ali. O melhor de tudo, meus irmãos, como diz o apóstolo Paulo, em Coríntios 5, 7, que nós lemos na palavra de Deus, diz: lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento, pois também Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificado. Então o melhor de tudo isso é que o apóstolo Paulo não deixou lugar para que ninguém questionasse a intenção divina de fazer deste evento uma figura que se associasse à salvação através de Jesus Cristo. E neste texto vemos a afirmação: Cristo, nossa Páscoa, já foi sacrificada. Esta frase é equivalente à expressão que usamos muito nas pregações, que fala sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E dentro desse contexto nós podemos aprender algumas lições. E em primeiro lugar, nosso pecado, a escravidão, não é vencido sem o sangue do Cordeiro. Esta é a principal mensagem de toda a Bíblia. A presença do sangue percorre todas as Escrituras, de Gênesis a Apocalipse. E o autor dos Hebreus vai declarar: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Hebreus capítulo 9, 22. Toda expiação aponta para o sacrifício. Por isso vemos o sacrifício de animais no Antigo Testamento. Todos eles apontam para Cristo, o Cordeiro Pascal que nos seria dado por Deus para a remissão de nossos pecados. Vemos também, meus irmãos, neste mesmo princípio descrito pelo apóstolo Pedro, né? Sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue do Cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Amém? 1 Pedro capítulo 1, 18 e 19. Em segundo lugar, o sangue de Cristo é que retira o nosso pecado. Portanto, se ele não for aplicado em nós, somos incapazes de nos apresentar diante de Deus. O sangue de Cristo remove a culpa. O sangue de Cristo
remove os pecados. O sangue de Cristo tira a condenação. Romanos capítulo 8:1 já nos diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em 1 João capítulo 1:9 diz que o apóstolo Paulo afirma: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, meus irmãos, nossa bondade, nossos méritos, nossa justiça pessoal, nossa moral, nossas realizações pessoais ou até mesmo o nosso currículo nunca serão capazes de nos recomendar diante de Deus. Sem a operação de Jesus em nós, seremos todos incapazes de nos apresentar e manter de pé diante do altar de Deus. Em terceiro lugar, ao chegarmos diante de Deus, precisaremos sempre do sangue de Cristo para sermos perdoados. O apóstolo João afirma: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, pelos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. 1 João capítulo 2, 1 e 2. Diante de Deus, vamos precisar de um bom advogado, pode ter certeza disso. Paulo afirma ainda, meus irmãos, que gostaria de ser achado nele, em Deus, não tendo justiça própria, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Há um texto em Apocalipse no qual um dos anciãos toma a palavra e diz: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E João lhe diz: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse capítulo 7, 13 a 15. Sem que nossas roupas estejam alvejadas, meus irmãos, no sangue do Cordeiro, não poderemos jamais comparecer e ficar em pé diante de Deus. Um dos aspectos que jamais deveríamos esquecer é que a Páscoa do Antigo Testamento marcava o começo de uma saída da escravidão. E, de fato, era o poder por detrás desta libertação. Assim também, em Cristo, encontramos um êxodo que nos liberta da velha vida com a sua escravização ao pecado. No sentido teológico, algo foi realizado que não poderia ter sido realizado pela lei. Essa é a ideia principal, tanto do apóstolo Paulo, quando escreve suas cartas referindo-se em sua doutrina da justificação pela fé, quanto do tratado aos Hebreus. O êxodo judaico libertou um povo inteiro da servidão física. O êxodo cristão oferece a todos os homens a libertação dos pecados, assim como a outorga do reino da luz, onde impera perfeita liberdade. Em Cristo, meus irmãos, os homens podem tornar-se filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 6. Também em Cristo, os homens são transformados segundo a imagem do Filho. Romanos 8, 29. Também em Cristo, os homens são participantes da natureza divina. 2 Pedro 1, 4 e Colossenses 2, 10. Em Cristo, também, os homens conhecerão o caminho, a verdade e a vida. João capítulo 14, versículo 6. Em Cristo, os homens constatarão que a verdade os libertará. João capítulo 8, 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Hoje, meus irmãos, em Cristo, os homens contemplam a cidade celestial como a sua pátria. Da mesma forma que Israel buscava uma nova pátria. Está relatado lá em Hebreus capítulo 11, versículo 10. Que a humanidade possa reconhecer a Jesus como o Cordeiro
de Deus que tira o pecado do mundo e que possa reconhecê-lo também como a nossa Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa. E que Deus nos abençoe rica e abundantemente a todos vocês que estão em qualquer lugar deste mundo, em casa principalmente, acompanhando este culto, cultuando a Deus conosco. E que Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor, muito obrigado, porque Tu falaste aos nossos corações nesta noite. Nos esclareceu, ó Pai, nesta noite, quem verdadeiramente é a Páscoa. Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, aquele que substituiu aqueles animais do Velho Testamento, que se tornou o Cordeiro de Deus, o seu Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por ele nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.